Ainda sobre o tarifaço americano, o ministro da Fazenda aqui do Brasil se manifestou nesta quinta-feira, demonstrou otimismo. Repórter Valéria Luizetti chegando agora ao Jornal Jovem Pan com a opinião de Fernando Haddad sobre a taxa de 50% e a possível reação do Brasil. Bem-vinda, boa noite. Exatamente, boa noite, Tiago, a todos que nos acompanham. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele disse que nem considera a hipótese da implementação efetiva desse tarifaço, porque isso implicaria em consequências econômicas também para os Estados Unidos. Ele fez essa afirmação durante uma entrevista que ele cedeu ao Grupo Estado e, junto disso, trouxe alguns exemplos, né? Citou que pelo menos 45% das peças hoje de aeronaves são produzidas nos Estados Unidos, acabam sendo montados pela Embraer aqui no Brasil e são, novamente, muitos jatos exportados de volta para os Estados Unidos, o que acabaria sendo sobretaxado aí com a sobretaxa de 50%. Também citou o caso do suco de laranja, né, que é muitas vezes envasado lá nos Estados Unidos, o que acabaria, segundo ele, encarecendo produtos básicos ali do cotidiano dos americanos, como o suco de laranja, o café, e que isso não acabaria compensando para eles. Haddad também foi questionado sobre a questão desse tempo, né, até 1º de agosto para a implementação dessa tarifa de 50%. Ele disse que tem discutido com empresários a questão e que eles veem como um tempo razoável, mas ainda assim insuficiente, e que uma das principais questões, né, debatidas e preocupações desses empresários é o fato de perderem contratos durante esse período de indefinição. Ao encerrar esse assunto, o ministro ainda disse que a determinação do presidente Lula é montar uma força-tarefa urgente, como ele já tem anunciado, mapear todos os impactos e buscar uma saída negociada o mais rápido possível para evitar mais prejuízos ao Brasil. Tiago, enquanto isso a gente segue acompanhando como essas negociações e essas próprias afirmações do próprio ministro da Fazenda vão afetando a atual conjuntura. Eu volto com você. É isso. Bom, de qualquer forma, a gente continua acompanhando. Valéria Luizetti até daqui a pouco. Vou chamar a Dora Câmara para comentar aqui sobre isso. Claro, essa fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ô Dora, ele demonstra otimismo em relação ao governo de Donald Trump e algum encarregado de negócios dos Estados Unidos conversou com um dos jornais hoje falando que essa deve ser a tendência. Na hora H, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não colocaria em vigor essas tarifas. É puro achômetro, né? Não temos informação sobre o que vai acontecer, mas de qualquer forma fica essa indefinição de uma questão que é econômica, mas tem contornos políticos. Pois é, exatamente isso que você disse. Usando outra palavra, eu usaria achismo, mas está na mesma. Gostei de achômetro também, que mede, né, o grau de achismo é total, 100%, porque ninguém, ao menos que haja informações de governo que a gente não esteja sabendo e que indiquem, sustentem essa manifestação do ministro da Fazenda, é uma declaração, uma manifestação, por enquanto, de desejo, tá certo? De que não entre em vigor e também baseado em outros casos em que o Trump desistiu. Agora, há uma diferença, porque em outros casos houve algum tipo de conversação. Até agora, o governo americano não disse A, nem B, nem C a respeito da questão, não deu resposta à segunda carta brasileira enviada. E também a natureza da manifestação é completamente diferente. Com nenhum país, primeiro que a ninguém ele taxou nessa dimensão. E outra, e nenhum país ele ligou isso a uma questão política da justiça, a questões internas. Então, tem contornos nesse caso completamente diferentes de outros casos. Então, por isso que eu acho que não dá para a gente se espelhar na experiência anterior. Vamos ter que aguardar, porque o fato de passa o dia 1º de agosto, está aí. E o governo americano não diz abacate sobre o assunto. Isso não é um bom sinal. A dúvida também, Vilela, é negociar o quê? Porque o presidente dos Estados Unidos coloca os contornos políticos em relação a um adversário do governo atual. E é claro que o governo não vai tomar qualquer posição em relação a isso. Como é que fica?
Pois é, e na justificativa formal, pelo menos, há um pedido impossível, um pedido que não tem como o Estado brasileiro negociar. Agora, como a avaliação é de que os interesses americanos eles vão para muito além, de fato, do que foi pontuado pelo presidente Trump, do aspecto político envolvendo o ex-presidente Bolsonaro e situações como essa. O aspecto ele envolve posicionamento do Brasil em relação aos BRICS, uma série de questões envolvendo comércio internacional, envolvendo interesses de empresas americanas, enfim. O fato é que cabe ao Brasil procurar ou estimular, de alguma forma, o diálogo. Eu vejo com bons olhos, por exemplo, o papel que o vice-presidente Geraldo Alckmin tem mantido nesse contexto, no sentido de ser um ator que busque a negociação, que busque dialogar. Vejo que esse papel é um papel adequado a ser utilizado pelo governo. Agora, se por outro lado o chefe de Estado vem com arroubos, com críticas contundentes, ele entra no terreno da disputa política, da disputa do grito, que o presidente americano gosta. E nessas situações, pelo menos até o momento, eu não vi ninguém conseguir ganhar de Donald Trump no grito. Então eu vejo que o Brasil acaba optando por um caminho que não é o melhor caminho. E com isso tende a ter grandes prejuízos nas negociações que poderão vir até o dia 1º de agosto. Enquanto isso, né, Dora, o vice-presidente Geraldo Alckmin vai surfando nesse momento, ele se aproxima do empresariado, vai conversando com os empresários para saber o que é possível fazer, esperando algo acontecer, algo que possa mudar esse jogo. Eu adoro quando a gente tem transmissão de pensamento, Tiago, porque eu estava pensando exatamente na mesma coisa. Como o Alckmin vem se destacando, como bem pontuou o Vilela, e você sabe qual é o risco que eu estava pensando? É do presidente subir nas tamancas do ego e acabar atrapalhando todo o trabalho do Alckmin. Eu acho que o Alckmin, inclusive, né, com esse encaminhamento que ele está dando, ele também reúne aí um outro lado que é um bom de um cacife político, né? Porque imagem, comportamento, conduta conta muito no campo da política.